E hoje a gente tá com convidados diferentes, além de eu e o Janzão, que figurinha carimbada. Estamos com o nosso querido Matheus, diretor-geral. Valeu, Matheus! Valeu, é um prazer estar gravando aqui com vocês pela primeira vez. Agradecer a oportunidade e agradecer a presença do nosso outro convidado aqui também. E também a gente tá com o nosso queridíssimo Mike. E vamos lá, na bio dele, pai, marido, treinador e antifofista. Conta mais pra nós aí. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, por estar aqui, pelo convite. Bom, esse aí sou eu. Então, bom, pai, marido, treinador e o antifofista é o que gere tudo isso. E isso é o quê? É uma questão só de treino ou filosófica também? Conta um pouquinho mais pra nós e pro pessoal aí. Cara, a brincadeira do antifofista, ele surgiu quando eu comecei a bater na tecla do treino fofo, né? De não treinar fofo, não ao treino fofo e tal, e aquilo foi se tornando um antifofista. Só que a parte do treino fofo, ela também tem uma questão filosófica ali, que é de não dar o máximo de si no treino, né? E isso se expandindo para o mundo, para a vida, não dar o máximo de si nas suas coisas, no que você se propõe a fazer. Então, o antifofismo é mais do que o treino. Diz respeito à vida, a você não dar o máximo de si em tudo que você faz, né? Fazer sempre, sei lá, com preguiça, com o mínimo possível e tal. Então isso acaba se expandindo. É um de forma lifestyle filosófica. mesmo. Exato, exato. E é legal que o Janzão também pode falar um pouquinho, um pouco da galera do Gil, né? Isso aí do não fazer o treino fofo. Isso daí ainda mais eu que treino, desde criança, né? Hoje em dia teve uma época aí, de um período, uma galera que não treinava muito bem e tal, meio fofista, né? Só que a galera das antigas, old school mesmo, orelha estourada, mas agora tá vindo uma geração que vai mudar isso. Mas assim, não vamos entrar no lado de jiu-jitsu, não. Mas vamos pegar isso daí. Eu também acredito muito nisso, sabe? A questão de tudo que você for fazer na vida, você realmente se comprometer. Tanto na saúde, no treino. Pô, você tirou aquele tempo, né? Aquela 1 hora para você ir treinar, 2 horas, dependendo do dia do treino. Pô, se dedica, né? Se dedica e o mais importante, que eu acho que por isso que o Mike tá aqui, é a gente fazer o certo. Porque eu mesmo, como eu comecei a treinar com 16 anos, eu era muito magro, né? Eu tenho 1,90 m e eu pesava 65 quilos. Então você imagina a estrutura, né? O shape do garoto, né? Pô, e aí eu pedia pra minha mãe, eu quero treinar. Minha mãe falava, não, treinar prejudica o crescimento. Eu falei, mãe, eu tenho 1,90 m com 16 anos. Aí ela deu risada. Aí ela deu risada, meu pai falou um palavrão, né? Aquele jeito das antigas, deixa esse moleque treinar. E foi quando eu comecei a treinar. Hoje eu vejo o tanto que eu agachei errado. Então a gente quer entrar nesse assunto também. O tanto que eu treinei errado. Eu fui treinando. Graças a Deus eu não tenho nenhuma lesão séria, mas eu tenho algumas lesões crônicas. Mas voltando, vamos aí dar a palavra pro Mike. Pegando ainda nesse gancho, então, eu dei uma olhadinha no teu trabalho. Eu queria que tu falasse pro pessoal como que funciona o treinamento com carga, ou seja, alto volume, baixo volume, treino até a falha, não treino até a falha. E aí eu vou deixar para ti que tu tem mais habilidade para falar disso. Bom, vamos lá. O volume é individual. Então esse volume de treino ele sempre vai ser individual. Cada ser vivo, né, cada ser humano vai corresponder de uma forma a esse volume, vai suportar esse volume. Esse suportar o volume tem a ver com o quanto ele consegue se recuperar perante aquele volume. Tá? E isso é totalmente individual, seja um indivíduo natural ou hormonizado. Tá? Lógico que a partir do momento que entram os hormônios na jogada, ele aumenta o seu poder recuperativo. Mas se a gente fosse colocar assim, vamos dizer que você tem 10 de recuperação de capacidade de recuperação, por causa da sua genética, por causa da sua predisposição a isso. E ele tem 5. Você não usa hormônios, ele resolve utilizar. A recuperação dele vai ser 10. Dobrou a recuperação dele. Se tornou a mesma que a sua. Você entendeu? Entendi. Então hoje ele suporta um volume que ele não suportaria. E você consegue suportar o mesmo volume que ele. Então, por mais que haja essa individualidade, os hormônios, lógico, vão aumentar esse volume, essa capacidade recuperativa desse volume, mas vai ser sempre individual.
Então, não necessariamente sempre um hormonizado vai suportar mais volume, vai se recuperar mais de volume do que um natural. Agora, treinar atrapalha ou não? Vamos lá. O que acontece? É importante que exista esse treinamento o mais próximo da falha possível. Mas a partir do momento em que existe a falha verdadeira, a falha concêntrica, existe um estresse muito grande, principalmente do sistema nervoso central, do excesso de fadiga que ocorre ali, e isso vai prejudicar o treino como um todo, tanto na parte recuperativa, quanto na parte ao longo do treino. Então, se você depois de fazer a primeira série do primeiro exercício do treino e falhou, chegou à falha máxima, todo o seu treino foi prejudicado. Então só no último exercício eu vou fazer 5 séries falhando em todas. Se houve esse excesso de falha, né, perante a sua capacidade recuperativa, você vai ter um excesso de dano muscular, um excesso de traumas musculares ali, que vão prejudicar a sua recuperação para o seu próximo treino. E isso tudo vai depender de como está a sua periodização, como é que está a sua divisão de treino, para ver se aquilo vai ter, você fez isso no seu treino de peito, isso vai afetar o seu próximo treino de peito? Não, porque ele é daqui a uma semana. Sim, porque ele é daqui 2 dias. Então, isso também vai ser muito individual. Mas, então, o que eu recomendo? Treine próximo da falha. E próximo não são 5 repetições antes da falha. É 1 repetição antes da falha. 2 no máximo. Só assim você vai conseguir chegar numa alta tensão mecânica, que vai gerar hipertrofia e tudo mais, mas sem a necessidade de chegar até a falha. Mas existem indivíduos que respondem bem a essa chegada até a falha e tudo, em momentos específicos. Final do treino, o último exercício do treino, a última série do treino, né? E aí você pode designar um exercício específico para que ocorra essa falha, um exercício que seja mais seguro, ou um exercício que você precise extrair um pouco mais dele, porque ele não foi ativado o suficiente nos outros exercícios que estavam no seu planejamento. Então, por isso a importância de periodizar e planejar o treinamento, e não só fazer, né, de maneira aleatória. Que ocorre quando você começa a treinar, e comigo aconteceu a mesma coisa, ia fazendo aleatoriamente. Na minha época não tinha YouTube, não tinha nada, então era tudo no feeling. Acho que eu vou puxar aqui, tô sentindo as costas, é esse. Então vamos por ali. Dentro disso aí que tu falou, tenho 2 perguntas assim que, em relação à percepção de volume de treino. A quem cabe esse feeling, assim? Ao indivíduo, ao treinador que está montando o treino? E também eu tenho outra pergunta em relação à execução do exercício, porque a intensidade ela está altamente relacionada à carga e à tensão mecânica. E o quanto a execução perfeita ou imperfeita ela atrapalha esse processo, ela faz esse balanço negativo numa execução porca, vamos dizer assim, entre aspas, para hipertrofia. Tá, vamos lá. Pensando em de quem é a competência de avaliar esse volume de treino, se está suficiente ou não. Na teoria, seria do treinador, mas para isso ele precisa do feedback do instruído, né, do aluno. O que acontece? E aí existe também a capacidade do treinador ir desenvolvendo essa... Porque assim, não necessariamente você vai estar treinando um atleta que sabe entender o quanto aquilo está sendo ruim ou bom para ele. Sabe identificar pontos negativos que podem estar ocorrendo com ele por causa de um excesso de volume de treino. Então, parte do treinador é criar essa capacidade de conseguir avaliar isso, entendeu? Então, o que acontece? Hoje, o que eu faço com os meus alunos? Sejam eles atletas ou só praticantes. Tá? Seja por saúde, por estética, independente, mas são só praticantes. Muitos deles chegam com, 6 meses de treino, alguns começaram a treinar comigo, me dá o feedback, todo o treino. Né? Se não vai me dar todos os dias, então me dá um relatório semanal do como foi a sua semana. Como é que você está dormindo? Você está dormindo bem? E aí a minha capacidade de conseguir avaliar isso a partir dos tipos de relatório que eu peço, que é a partir de fotos também e tudo, como aquilo tá evoluindo,
Independente qual é o objetivo da pessoa, seja ela por saúde ou não, que eu falo, entrando num outro ponto aqui, todo mundo precisa de hipertrofia. Ponto, independente do objetivo. Ah, é um idoso, precisa de hipertrofia. Porque ele precisa ganhar massa muscular para sustentação e vida, né? Quem precisa emagrecer, precisa de hipertrofia. Quanto mais massa muscular tiver, mais ativo vai ser o seu metabolismo e tudo mais. E outra, ninguém que quer emagrecer quer ficar flácido. E aí a gente entra no ponto de vista estético também. Todos, dentro do ponto de vista estético, precisam de hipertrofia também. O atleta, seja ele de futebol, de jiu-jitsu, etc., ele precisa de hipertrofia. Se ele não pode hipertrofiar mais, por exemplo, um atleta de futebol, porque ele vai perder velocidade, mobilidade e tal, ele precisa sinalizar a hipertrofia para manter aquela massa muscular. Até porque o esporte dele demanda muita energia e muito gasto calórico e que pode degradar essa musculatura. Então, para evitar uma lesão. Então ele precisa sinalizar sempre hipertrofia. E o que vai definir se ele vai hipertrofiar ou não entra na parte de alimentação dele e tudo, de como está voltada essa alimentação, se é para um ganho de massa muscular ou para uma manutenção. Mas beleza. Então ter esse feedback é importante. E ao longo do tempo é importante que também o aluno, o praticante, entenda avaliar esses pontos. Não estou dormindo muito bem. O que mudou no meu treino? Não mudou nada. Ah, mas eu estava muito estressado no trabalho. Beleza. Era um fator externo. Não, minha rotina está exatamente igual no meu trabalho, tudo. Meu sono está igual. Mas, cara, eu tô ficando muita dor depois do treino. Mas meu treino não mudou, eu não aumentei as cargas, eu tô numa fase ali que eu não, né, tô estagnado e eu tô sentindo muita dor. Por quê? Porque esse volume de treino tá muito alto. Ah, mas ele era o mesmo de 2 semanas atrás. Tá, mas há quantas semanas você tá com esse mesmo volume de treino? Que é a capacidade recuperativa que essa pessoa pode ter. Então, é importante também que o praticante comece a entender isso. Porque quando ele está sozinho, ele só vai ter essa autoavaliação dele. Se ele tem um treinador, é importante que o treinador entenda esses fatores e tal e consiga avaliar. Olha, vamos tentar reduzir um pouquinho esse volume de treino, vamos ver como é que você reage. Ah, agora estou dormindo melhor, agora estou com menos dor. Olha, estou evoluindo mais, consegui ganhar mais massa muscular, estou emagrecendo mais e tudo. E isso tem a ver também com aquela questão que tu tinha mencionado da fadiga do sistema nervoso central, né? Sim, porque todo treino vai gerar fadiga. Né? Isso é um fato. Todo treino vai gerar dano muscular. Então, todo treino vai necessitar de recuperação. Até quando você está acostumado a ir da sua casa até a padaria, você resolveu ir da sua casa até a faculdade, que era tipo 3 vezes mais o caminho, você pode começar a ter no dia seguinte um pouco de dor na panturrilha, na coxa, porque você fez um volume maior, né? Então tudo gera dano muscular e é normal, faz parte do processo. Mas é entender o quanto aquilo é exagerado ou não. E aí, respondendo a sua segunda pergunta da execução e tal. A gente tem que partir do princípio que a execução não é negociável. A execução é sempre uma constante. Tá? Ah, mas isso, se eu fizer perfeitinho, eu vou ter que baixar a carga. Aí eu vou estar baixando a intensidade. Você não vai estar baixando a intensidade. Porque assim, intensidade é carga? É carga. No treinamento resistido, no treinamento de musculação, intensidade é carga. É o peso a qual foi submetida aquela musculatura. Né, a sobrecarga a qual foi submetida aquela musculatura. Mas a partir do momento que existe uma compensação, porque você está fazendo um exercício e compensando com o ombro, compensando com alguma outra musculatura, você não está diminuindo a carga, você não está diminuindo a intensidade. Né? Você diminuiu a sobrecarga para que somente aquela musculatura-alvo seja atingida. Então, eu sempre bato na tecla, progressão de cargas, você ir, né, evoluindo isso. Quando a gente fala progressão de cargas, ela diz respeito ao volume load. Então, a progressão do volume load, que é o volume de treino e a carga, multiplicado pela carga. Né? Então, ele vai dar um número X ali, e esse número irá aumentando ao longo do tempo. Desde que a execução não seja prejudicada. Ah, mas e se eu melhorar a execução, eu tive progressão de cargas? Não, porque a execução não devia ter piorado. Ela tem que ser sempre 100%. Se você aumentou a carga e essa execução caiu para 90%, tá errado. Ela tem que se manter em 100%. Você conseguiu aumentar o sobrepeso, né, a sobrecarga ali, e manter a execução 100%, beleza. Você está tendo uma progressão de cargas, né, porque você aumentou. Ou então fiz mais repetições, você aumentou o volume load, você teve uma progressão de cargas. Desde que
essa execução não seja prejudicada. Então, a execução é inegociável, né? A carga é individual. Cada indivíduo vai ter uma força específica, talvez mais para alguns tipos de membros, outros para outros. E isso é muito individual. Tá? Mas eu bato sempre na tecla progressão de carga sempre. Então, todo treino que eu monto, ele é baseado nisso, independente do objetivo. Perfeito. E progressão de carga também é 1 quilo de cada vez, É né? isso que eu pensei. Não Exato. querer aumentar de 20 em 20, porque senão vira ego lift, né? A gente vê aqui, né? A gente brinca, né? O Zenzo, né? Mas assim, não pode perder a piada. E às vezes o cara vai progredir e coloca ali 10 quilos de cada lado. 5 quilos de cada lado, sendo que ele deveria colocar 1 quilo, como De o uma Matheus semana falou. para outra, um treino para outro, não tem como progredir 5 quilos, 10 quilos, porque dependendo do tanto que você puxa, isso é 50% da carga total. Eu acho que mais importante do que a carga total, né, do que o peso em si, é essa porcentagem. Porque assim, estou com 300 quilos no leg press, coloquei 310, você aumentou 10 quilos. Mas quanto aquilo representou em porcentagem? Foi muito pouco. Eu faço uma rosca direta com 20 quilos e coloquei 30. Opa, aumentou 50%, entendeu? Então existe essa diferença. Tem que entender que... e aí existe, né, uma questão de ego de... não vou usar essa anilhinha pequenininha. Não, vou de aumentar de 10 em 10 e tal. Eu sei, eu já fiz muito isso. E se você fez e se você conseguiu aumentar 20, 30% da carga e a execução se manteve perfeita, é porque antes estava leve. Se antes você estava com uma intensidade baixa, entendeu? E nesse gancho aí, agora a gente tem uma variável que tem que subir a intensidade, subir a carga. Isso, de certa forma, o senso comum sabe disso. Eu acredito que o atleta também sempre quer subir a carga, mas ainda naquele assunto lá da fadiga do sistema nervoso central, que apesar de estar sendo falado hoje, é um conceito antigo. Mike Mentzer falava muito disso, né, que criou o Rev Dutch. E você, Mike, como treinador, como que funciona para explicar agora para o atleta, não para ele progredir a carga, mas para ele segura que você precisa de descanso para gerar hipertrofia, que tem tudo a ver com o que tu estava falando ali. E isso, a base disso é a periodização, né? E essa periodização nem sempre ela vai funcionar, uma periodização X vai funcionar para todas as pessoas, por causa desse volume individual, dessa capacidade recuperativa individual e tudo. E mesmo para um atleta de fisiculturismo, um atleta que está hormonizado, que ele está no ápice do ápice de tudo, né? Então ele só come, dorme e treina. Falando de um atleta de elite. Nem sempre ele vai conseguir só progredir. E não dá só para ir batendo em volume. Então assim, eu sempre falo para todo mundo, e aí entra nessa questão da fadiga, porque ela é a causadora também disso. Mas assim, só 2 coisas causam lesões. Isso em qualquer esporte. Volume e movimento. O excesso de volume, porque a capacidade recuperativa não está dando conta, aquele músculo está se estressando, até o momento que... e agora, a questão do movimento. Então assim, o corpo humano ele tem estruturas físicas, que daí a gente entra na parte da biomecânica e tudo, que ele tem funções. Qual é a função do bíceps? Flexionar o cotovelo. Ponto. A partir do momento em que uma execução sai de maneira incorreta, ela vai causar uma lesão. Se ela saiu um pouquinho incorreta, você não sentiu, você continuou batendo no movimento incorreto até a hora que ele machucou. E aí quando a gente abre isso para outros esportes, por exemplo, por que se machuca tanto no futebol brasileiro? Por causa do excesso de volume, o excesso de jogos. E aí o cara joga 2, 3 jogos por semana, né? 3 jogos a cada 10 dias. Só que nesse meio tempo ele tá treinando e ele tem tipo uma folga por semana, 2. Só que ele tem, em 10 dias ele tem 2 folgas e 3 jogos. E mais quantos treinos? Mais 3 treinos. É o excesso de volume que causa essas lesões, entendeu? E é pouco falado, né, da importância do repouso, né? O deload é inegociável, né? A gente vê também o atleta de futebol, né, nesse dia de descanso, ele não descansa. A gente sabe disso. Vai pra balada. Exato. Então, e aí você pega um cara, você pega um tipo de atleta de primeira linha, né? Que não vou nem entrar no mérito genético porque eu não conheço o histórico. Mas assim, pro Cristiano Ronaldo tá jogando em alto nível até os 39, 40 anos, você tem que olhar, já que eu não sei o histórico médico, o histórico muscular dele, vamos
falar sobre o histórico que a gente conhece, O estilo de vida dele, o né? estilo de vida. Perfeito. É um cara que se cuida ao extremo para que chegasse naquele nível como ele chegou, entendeu? Então um cara que você não via, tipo, baladas. Um cara que, assim, pinta a unha do pé de preto para não pegar fungo, você entende? Então, assim, ele não tá nem aí, porque um fungo pode prejudicar o pé dele, a unha dele, que vai prejudicar o jogo dele. Começou a se dedicar muito cedo, né? Ele foi um craque que se inventou, né? Treinava muito, aprendendo a bater falta e tudo mais, e foi assim a vida inteira, né? E eu acho que é importante, ele estuda, né? E eu acho que todo atleta deveria estudar. Né? Toda pessoa deveria estudar e conhecer aquilo que ela estava fazendo, não simplesmente deixar totalmente na mão do profissional, né? E pegando esse gancho também é importante um acompanhamento multiprofissional, né? Claro. Porque às vezes você quer fazer tudo por conta e só faz caca. Inclusive, Mike, assim, nosso público, assim, em geral, a gente até trocou uma ideia, né? Vai ter muita pessoa leiga, a gente acabou entrando muito no assunto de profissional, mas assim, eu queria ver contigo, eu tenho, assim, uma percepção minha dos exercícios que não pode faltar na vida de uma pessoa para ela ter saúde. Isso eu digo tanto para uma pessoa, o meu filho de 9 anos vai começar a treinar, o que ele deve fazer para ele ter uma musculatura e ter longevidade. E também a minha avó, que tem 99 anos, é fato, o que ela poderia fazer, né? Tipo, lógico, tem as limitações dela, mas assim, só pra galera entender, os exercícios que você acredita que não deve faltar para uma pessoa ter saúde. A gente tem que entender saúde como função, né? Isso não só para o músculo, né? Mas para todos os órgãos. A partir do momento que aquele órgão perde função, ele fica doente e, né, ele causa problemas. E quando a gente pensa na saúde muscular, também. Agora, a gente precisa, se cada músculo do nosso corpo tem uma função específica ali, a gente tem que treinar todos eles. A sua avó, de 99 anos, ela precisa fazer 4 exercícios diferentes para bíceps? Não. Mas ela precisa treinar bíceps. Ela precisa fazer 4 exercícios diferentes para peito? Não, mas ela precisa treinar peito. Então, assim, eu acredito que necessariamente ela precisa fazer um exercício isolado de bíceps, a sua avó, né? Não. Mas um exercício que tem essa atividade de bíceps. Até porque, quando a gente pensa, uma senhora de 99 anos e tudo, aquele poder recuperativo dela já está super baixo. Então, a gente tem que trabalhar com o menor volume de treino possível para que isso não prejudique. Ela já tem dores o suficientes para gerar mais dor muscular tardia para ela e ser mais um problema na vida dela. Então, assim, a gente precisa de um exercício que pegue bíceps e costas. Então, beleza. Então, vamos fazer uma puxada, uma remada. A gente precisa fortalecer a parte do tríceps dela e também da musculatura do peitoral. Porque isso vai fazer com que ela tenha mais postura também e tudo, né? Então tudo bem, então vamos fazer um supino. Isso é legal de pensar também, até porque ela nem tem a memória muscular ou saber a ativação muscular específica para isolar o tríceps quando faz peito ou isolar o bíceps quando faz costa. Então ela vai fazer um treino que... A gente pode fazer movimentos... E aí quando a gente fala de funcionalidade, por exemplo, para idosos, o que seria mais interessante a gente fazer, né, pensando assim, não preciso fazer um específico de panturrilha, mas... Vamos pensar em função. E ali a gente está falando de longevidade, de conseguir, assim, ir no banheiro sozinha, tomar banho sozinho e tal, passando no idoso. Aí a gente tem que escolher os exercícios. É mais interessante para ela fazer um leg press ou um agachamento? O que ela usa no dia dela? Ela vai estar sentada empurrando alguma coisa com a perna ou ela vai ter que agachar para sentar no vaso sanitário e levantar? Então a gente pensa em funcionalidade. Então é interessante escolher esses tipos de exercício. Agora, por exemplo, olha que interessante. A gente pensaria assim, não precisa de um exercício isolado de trapézio para ela. Mas olha que interessante é colocar um encolhimento para ela, já que ela vai ter que carregar uma sacola de compras do mercado para casa e etc. Então, por exemplo, a gente falou de exercícios de pernas. Um exercício que seria interessante, um step up, que é o quê? Subir em cima de um degrau. Por quê? Ela vai ter que subir uma escada, sabe? Independente, subir a guia da calçada. E é legal tu ter comentado isso, porque geralmente o pessoal busca uma receita de bolo, né? Paciente idoso ou atleta idoso, exercício composto.
E pelo que tu falou, não necessariamente. É mais interessante pela função. Pela função. Você vê quais as funções necessárias e quais funções também, né? Daí a avaliação do indivíduo. Quais funções ela está perdendo. Entende? Faz todo sentido. Porque, dependendo de como foi a rotina dela ao longo da vida, por exemplo, ela pode ter braços muito fortes porque ela sempre lavou roupa no tanque. Entendeu? Não tem a necessidade de trabalhar especificamente. Mas, por ela sempre lavar roupa no tanque, ela sempre esteve curvada e hoje ela perdeu postura, então ela precisa fortalecer, por exemplo, um trapézio médio ou para elevar a postura, porque aquilo está prejudicando o pescoço e vai numa cascata. E quando a gente fala de idosos, é assim, é sempre uma coisa atrás da outra. E eu sempre dou como exemplo, já comentei isso com a minha mãe várias vezes, a diferença do meu avô e da minha avó. A minha avó faleceu, mas meu avô está lá com 98 anos, vivão. E minha avó, desde os 70, já não conseguia mais andar por causa do joelho e tudo, mas ela sempre trabalhou em casa. Era, né, as funções de casa, mas assim, ela trabalhava na máquina de costura, então era sentada e tudo. Meu avô trabalhava na rua, meu avô era tipo office boy. Ele pegava tipo 20 ônibus por dia. Ele andava pra lá e pra cá, entregando carta, indo em sindicato, blá blá blá. Enquanto minha avó tava morrendo de dor no joelho, a gente tinha um apartamentozinho na praia, que era no quarto andar e não tinha elevador. Ele pegava todas as malas e subia sozinho, aos 75, aos 80 anos. Mas por quê? Porque ele foi ganhando essa musculatura por causa da rotina de vida dele, entendeu? Um carteiro não vai ter um infarto, porque o cardio dele tá em dia, entendeu? Exato. Agora, o cara que é um motorista do Sedex, vai. Entendeu? Porque ele para, desce, entrega a sua encomenda, entra no carro, para, desce. Então, esse estilo de vida, né, como é que foi ao longo do tempo, vai ditar muitas coisas também e também tem que ser avaliado na hora de uma prescrição. Né? Como é que foi? Principalmente para idosos. Se pegar uma pessoa de 20 anos, o que você fez da sua vida? Não importa muito, mas para um idoso, saber exatamente como foi aquele... Ao longo dos anos, o que você fazia? Quando você parou de fazer? Faz 20 anos que eu não lavo uma roupa no tanque. Então o braço realmente tá mais enfraquecido, mas existe uma memória muscular daquilo. Aquela musculatura que era ativada na hora de lavar uma roupa no tanque. E é perfeito esse teu exemplo do cara do Sedex, do carteiro. Teve até um episódio aqui anterior, no qual foi feito um estudo para avaliar o risco cardiovascular. E em Londres tinha aqueles ônibus de 2 andares. E aí o cobrador que tinha que subir e descer para pegar o ticket morria depois do motorista que ficava sentado. Então é interessante tu citar esse exemplo que é contemporâneo nosso, né? O cara que vai ficar mais sentado, ele vai ter uma tendência a uma predisposição ao infarto diferente do carteiro que está ali se movimentando. E outra coisa também interessante, nós aqui da mesa aqui, futuros médicos, mas o que eu gostei que tu mencionou ali foi a questão do, por exemplo, treinar um encolhimento. Como é importante um professor de educação física nesse momento, porque olha a visão, ela vai segurar a sacola, então ela precisa treinar esse exercício. Então é interessante que a gente não pode cair naquelas regrinhas gerais, exercício composto. Precisa do profissional de educação física para individualizar e prescrever exercício adequadamente. E ainda nesse gancho, e aí vem a minha pergunta, agora se afastando um pouquinho do pessoal mais idoso e vindo para tanto atletas profissionais como atletas amadores, eu vou levantar uma polêmica saudável. Como que tu interpreta faixa de joelho, cotovelo e essas coisas aí? A faixa de joelho, a faixa de cotovelo, né, a faixa de compressão, a faixa elástica, ela tem uma função de exercer uma força elástica. Ponto. Foi para isso que ela foi criada. Ela faz com que maior volume de peso seja movimentado pela extensão do cotovelo ou pela extensão do joelho. Porque ela tem essa força elástica. Tá? Beleza. Isso física. Do ponto de vista, aí pensando articular e tudo mais, a partir do momento que existe uma compressão articular ali, dessa faixa, existe uma restrição de fluxo sanguíneo. A partir do momento dessa restrição de fluxo sanguíneo, você tem uma diminuição de percepção de dor, dos receptores de dor ali. Então muita gente usa a faixa, eu não sinto dor com ela, justamente porque você está maquiando aquilo. É como se antes de cada série de agachamento você fizesse uma bolsa de gelo. Né? Então você está maquiando o que poderia estar causando dor. Que é um problema, porque você não vai estar sentindo até a hora que
Não tem o fator protetor da dor ali. Exato, né, dessa percepção de dor. E aí a gente entra num outro ponto. A partir do momento em que você coloca mais carga por causa da faixa, lembra que, beleza, a faixa que está ajudando a empurrar para cima, mas existem outras, pensando no agachamento, existem outras estruturas físicas que estão sendo submetidas à mesma carga. Quais são essas estruturas? Desde o seu pescoço, ao seu core, ao seu quadril, o seu joelho está tecnicamente ali sofrendo a ação da força elástica e tudo, mas isso o tornozelo, e o seu glúteo, e o seu posterior de coxa, porque a articulação está sofrendo aquela força elástica, mas as musculaturas já não, entendeu? E elas sofrem a ação da sobrecarga também, tem uma carga ali em cima. E aí entram os riscos de lesão também, não só articular, mas também musculares. E quando a gente fala daí de uma joelheira, não, a joelheira não realiza uma força elástica, tá? Lógico que uma joelheira de compressão, né, que a gente fala que é uma joelheira de neoprene, grossa e tudo, a partir do momento em que você desce, por exemplo, no agachamento, que você desce, ela vai diminuir o stick point ali, que seria o momento de maior compressão articular, porque tá apertado, né, tá justo, e quando mais você flexiona o seu joelho, mais apertado ele fica. Só naquele momento de transição, né, ele vai diminuir a pressão que está sofrendo a sua carga. Porque, por mais que o neoprene não seja elástico, ele comprime. E por ele comprimir e não ser elástico, ele promove também uma segurança articular. Porque não vai permitir que aquele joelho se movimente, né, dentro do seu eixo. Movimentar para dentro ou para fora, isso não vai depender do joelho. Mas que ele saia de eixo, digamos assim. Então, vai preservar a parte ligamentosa ali, tendínea do joelho. Isso vale também para a cotoveleira da mesma forma. Sim, por que powerlifters usam? Porque o objetivo do powerlifting é levantar a maior carga possível. Perfeito. Ponto. Existem categorias que pode-se usar acessórios, como macaquinho, como a faixa elástica e tudo. E existem categorias que não pode usar. Por que existem categorias que você não pode usar? Porque aí você não está usando nenhuma força externa para ele subir essa carga, independente se seja um terra ou seja um agachamento e tudo. E existem as que podem, e tá tudo bem, do mesmo jeito que existe o fisiculturismo natural e o fisiculturismo não natural. Voltando ali no assunto passado ali, você como um profissional de educação física, prescritor de exercício físico e tudo mais, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre combinar o cardio e a musculação, a importância disso e o tempo mínimo e a intensidade ideal, assim, para pessoas normais mesmo, aquela pessoa que está buscando a saúde, o quanto é importante ela misturar o cardio com o treino resistido, porque as pessoas acham que, fui lá, fiz academia, treinei, beleza, e o cardiorrespiratório vai ficando, até que o cara não consegue mais performar no treino devido à capacidade cardiorrespiratória estar péssima. Então, falar um pouco sobre a importância do cardio após o treino de musculação e por que não fazer antes também, não aquecer na esteira. Vamos lá. Quando a gente fala de cardio, a gente pode colocar três situações diferentes. Então, um indivíduo que não faz nenhum tipo de exercício físico, como é a condição cardiorrespiratória dele, o cara que faz só o treinamento resistido, só a musculação, e o cara que faz a musculação e o cardio, tá? O indivíduo que faz só o treinamento resistido, só a musculação, ele tem uma condição cardiorrespiratória melhor do que o cara que não faz nada. Por quê? O próprio exercício físico, desde que exista uma alta intensidade, ele vai promover uma maior necessidade do condicionamento cardiovascular. Claro. Então, porque bombeamento de sangue e tudo mais. E cardiovascular, que também, por essa necessidade, aumento de batimento cardíaco, você precisa também de oxigênio, e cardiorrespiratório também. Agora, o indivíduo que faz o cardio, aí não, aí ele está focando também em um, né? Então ele seria, dos três, ele estaria em primeiro lugar. E o cara que não faz nada está em último. Então, assim, o cardio é importante para todo mundo. E aí a gente pode definir o cardio como... Qual o seu objetivo? O meu objetivo é melhorar meu cardiorrespiratório. Então você tem que trabalhar em uma zona diferente de uma pessoa que faz só um cardio. Porque assim, um cardio em baixa intensidade, ele tem benefícios metabólicos,
de regulação de pressão arterial, de tudo, mas ele não vai ter um benefício tão específico quanto um cardio de alta intensidade, que seria específico para a melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Tá? Então, assim, o cardio em baixa intensidade tem inúmeros benefícios, mas, em último lugar, está o aumento da capacidade cardiorrespiratória. Já um cardio em alta intensidade, ele vai ter todos esses outros benefícios do cardio de baixa intensidade, extra a melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Tá? O mínimo, para uma questão adaptativa cardiovascular, teriam que ser no mínimo 20 minutos. Ah, mas e se eu fizer um HIIT? Tá, quando você faz um HIIT, é um treinamento intervalado de alta intensidade, né? Você tem um tempo curto menor, né? E trabalha numa intensidade muito mais alta do que você trabalharia se você fizesse um cardio em alta intensidade de alto volume. Uma corrida na esteira, na rua. Uma corrida na esteira na rua, você ia manter uma velocidade, uma intensidade X. Uma intensidade, sei lá, se a gente fosse colocar em porcentagem, é uma intensidade de 70%. Porque, como ela é longa, você não consegue manter em 100%. A ideia do HIIT é que você chegue em 90%, 95% dessa intensidade. Só que por um curto período de tempo. Então, eles meio que acabam se equivalendo um pouco, mas do ponto de vista do benefício cardiovascular, não. Por causa que ele precisa desse volume, né, desse tempo de exposição ao cardio para que ocorram as adaptações fisiológicas necessárias. Né? Então eu coloco sempre como no mínimo 20 minutos. Não tenho 20 minutos. Então tá bom, então faz um HIIT que vai durar ali 8, 10 minutos. E no dia que você conseguir fazer, aí você faz no mínimo 20 minutos. Tá? Isso tu passa diário? Como é que funciona essa divisão? No mínimo, os dias de treino das pessoas. Que dentro desse no mínimo dias de treino, eu recomendo no mínimo 3 dias na semana. Tá? Tem até aquela história de que quando você vai responder um formulário, né, você pratica atividade física? Você é praticante de atividade física? Aí você põe sim, porque você joga futebol uma vez por semana. Não, você não é um praticante de atividade física. Só pode ser considerado um praticante de atividade física se você praticar no mínimo 3 vezes por semana. Enfim, então no mínimo 3 treinos na semana, ele vai ter no mínimo 3 cardios na semana. Ah, mas eu consigo fazer de sábado e domingo mais cardio. Então tudo bem, ótimo, legal. Então no mínimo isso. Em relação à intensidade, vai depender do objetivo. Se o objetivo é, por exemplo, uma otimização metabólica, mesmo que seja uma melhora de pressão arterial e tudo, não tem a necessidade de fazer em alta intensidade. Não, meu objetivo é a melhora de condicionamento cardiorrespiratório porque eu vou correr uma maratona. Então tá bom, então você vai fazer em alta intensidade para melhora, e aí com isso também aí o treino específico da maratona, que seria em relação ao volume para suportar, né, e daí já não tem mais a ver com a capacidade cardiovascular, mas com a resistência muscular para aquela maratona e etc. Eu queria só complementar aquela hora o Matheus falando a respeito do elástico, né, no joelho, né? Eu até ia comentar que a gente tem, né, os nervos periféricos, o tipo C, tipo A, e que um é mais veloz que o outro. Então, já tomou uma bolada quando criança, e aí a primeira coisa que você faz quando sente aquela dor, você coloca a mão, né? Coloca a mão justamente e geralmente, porque ali você vai ativar os sensores de tato, que são mais rápidos que o de dor. Então, assim, o meu medo é esse, né? Justamente, complementando ali, o cara vai maquiar a dor e isso pode vir um agravo, uma lesão. Às vezes ele não tem a percepção que vai romper o músculo, porque a gente tem... Isso é importante, né? Exatamente. Eu falo porque, vamos supor, eu treino jiu-jitsu há muitos anos e eu nunca tive nenhum músculo rompido. E eu já presenciei várias pessoas rompendo o músculo justamente porque a percepção de dor de um é diferente de outro. E o ego também, né? Eu não tenho medo. Quando eu vejo que vai pegar, eu já, meu amigo, 3 tapinhas é a melhor saída, né? Isso é legal, né, Janzão? Complementa, vai. Não, a ideia é essa, né, da percepção, que o meu medo é justamente... Aí tem a questão do ego, né? O ego no treino, seja no jiu-jitsu, seja na musculação, seja no futebol, né, pode levar a uma lesão, né? Eu ia puxar um pouco até a sardinha ali dessa questão do cuidado com a dor para a área médica, né? Que é um problema até quando o paciente ele tem um problema na sensibilidade, muitas vezes ele não vê
que ele tá com uma ferida, com uma lesão e não percebe. E isso tem muito a ver com o que tu tava falando da faixa, né? Uhum. Ou seja, ele tem dor. Ele bota a faixa, não sente a dor, ele avança ainda mais ainda na carga, que corre o risco ainda de gerar lesão. Mas aí, continuando naquele assunto ali da parte do cardio, como que você, vamos supor, tem 2 cenários. Um é o seu cliente, o seu paciente que quer melhorar a saúde. Em termos práticos, como que tu falaria para ele treinar? Corre tanto ou corre na velocidade X? E agora para o outro atleta que quer melhorar o seu condicionamento pensando numa competição de corrida. Como que você determina isso? Em termos de velocidade, em termos de quilômetro? Como que funciona na prática? Ou frequência, né? Ou frequência? Porque tem muita gente que pega na frequência cardíaca, né? De 100 a 120. Porque pensando quando a gente fala de melhora de cardiorrespiratória, a gente tem que pensar em frequência. Então, assim, por exemplo, no meu caso, se eu correr a 12 km por hora, a minha frequência vai ser muito mais alta que a de um maratonista. Entendeu? Por causa dessa capacidade minha comparada com a dele. Então, não adianta eu falar, olha, corre a 120 batimentos por minuto. Porque 120 batimentos por minuto, pra mim, é o fim. Pro maratonista, ele tá como se ele tivesse... Tá andando. Tá andando. É porque o andando dele é 50. Só que o meu andando já é 90. Entendeu? Então, porque ele tem uma capacidade melhor. Perfeito. Então, não diria por faixa de batimentos. Né? A gente costuma ver na esteira ali, tem sempre uma faixinha, se você tem 25 anos, até 160 é o seu máximo. Não. Se eu sou um maratonista de 25 anos, 160 pra mim é se eu estiver morrendo, fugindo de um tiro, sabe? Agora, então vamos lá. Pro cara de saúde, mínimo 20 minutos. Se é uma pessoa que tem um sobrepeso, está num processo de emagrecimento e tal, eu aumento mais esse cardio, porque eu prefiro aumentar o cardio dele do que diminuir as calorias. Tá? Isso se ele tiver essa disponibilidade. Mas em baixa intensidade. Principalmente se for uma pessoa com sobrepeso. Né? Porque daí a gente tem uma questão articular e tudo. Geralmente já vem o combo, né? Ele já vem com uma lesão Exato. no joelho, Isso. uma dor, alguma coisa assim. E uma pessoa com sobrepeso, né, que quando procura ajuda, acompanhamento, ela não é uma pessoa com sobrepeso muscular. É um sobrepeso Tecido adiposo. lipídico, né? E aí acontece, se existe sobrepeso e normalmente ele tem pouca massa muscular, já existe uma sobrecarga articular ali, porque tem pouca massa muscular para proteger essa articulação, né? Para sofrer a ação de toda essa sobrecarga de caminhar, sentar, levantar, que vai direto para a articulação. E então, sempre em baixa intensidade. Agora, quando o objetivo se torna performance, ou então, até mesmo esse indivíduo, olha, porque a gente não sabe como é que tá, eu não faço um teste de VO2 máximo com um paciente que chega, um aluno que chega para mim. Então, a importância daqueles relatos, né, daqueles relatórios. Olha, no treino tá indo tudo bem, mas, eu vou fazer o agachamento, eu fico sem ar. Opa, sinalzinho de alerta, vamos aumentar então a intensidade desse cara, porque eu preciso melhorar essa capacidade. Ou, fui brincar com o meu filho, nossa, não aguentei brincar nada, porque meu coração disparou. Bom, então vamos aumentar, vamos focar mais nessa capacidade. Mas como via de regra, baixa intensidade, mínimo 20 minutos. Tá? Agora, falando do maratonista. Bom, sem pensar na prescrição para aguentar a maratona em relação à distância a qual ele vai correr. Pensando na capacidade respiratória que ele precisa para ter. Trabalhar em alta intensidade, também no mínimo 20 minutos. Né? Porque é causa daquelas adaptações. E aí quando a gente pensa nisso, a gente fazer como se fosse um gráficozinho assim, né? Mas uma constante de progressão desse volume, dessa intensidade, para que ele vá gerando melhora e continuar subindo até chegar num ápice ali de condicionamento físico, em que ele vai conseguir correr a maratona, vai terminar, não vai ter que cair no chão, ele não vai ter que se jogar, ele vai correr 42 e vai dar um abraço na família e vai embora. Tranquilamente. Então é esse o objetivo. Que quando a gente pega, a gente mencionou atletas de futebol e tudo, quando a gente pega atletas de elite do futebol, a gente citou o Cristiano Ronaldo, é isso. Ele vai sair do jogo dele e não vai desmaiar no carro. Não, ele vai seguir a vida dele, porque aqueles 90 minutos que ele correu,
Por mais que, né, no futebol você corra, pare, mas os 6, 7, 8, 12 quilômetros que ele correu do jogo não foi o suficiente para... não foi além da capacidade cardiorrespiratória dele, né? Então, é transformar, né? O cara que quer ser maratonista, que quer correr uma maratona, ou que já corre, ele tem que ter o mesmo condicionamento de um jogador de futebol. Porque a maratona não é uma corrida. Ela é um esporte de alto rendimento. A gente conhece um monte de gente que é um gordinho, que é um senhorzinho que corre a maratona uma vez por ano, só a São Silvestre, só para falar que correu. Tudo bem. Ele tá correndo um grande risco, porque se ele não faz nada da vida dele e todo final de ano ele vai correr uma São Silvestre, ele tá correndo um super risco, né? Que é aquela história do... O maior risco, o cara que mais corre risco cardíaco é o cara que joga futebol de final de semana. Perfeito. Só de final de semana. Porque ele não tem condicionamento cardiorrespiratório, e aí ele vai chegar no futebol, vai correr, vai dar um super estímulo que ele não está acostumado, e aí sim ele pode ter uma arritmia, Risco cardíaco e ortopédico, né? Qualquer também, tipo de lesão, né? não alonga, não faz mobilidade. O ortopédico, não faz ele nada. é curável, é muito mais tratável do que Os o cardíaco. ortopedistas agradecem, né? Então, fisioterapeutas. Segunda-feira, plantão da Ordo. É o Deus nos acusa do verdade. futebol. E aí, além do incondicionamento, aí tem aquela cervejinha também. Sim. A resenha, né? Carne salgada. E você vê que engraçado, né? Eu, depois de 4 anos, resolvi jogar futebol. De novo. E eu meio que estou passando por isso. Então, assim, o primeiro jogo, meu cardio, péssimo. Ainda bem que tinha um monte para substituir lá e a gente podia ficar substituindo. Eu joguei no total uns 5 minutos. Morri. Eu falei, nossa, não dá. Aí, semana seguinte, de novo, 7 dias depois, jogo de novo. Fui jogar. E aí não tinha gente pra substituir, faltou um monte de gente no time lá e tal, e é jogo tipo do campeonato, do clube, e eu tive que jogar. Só que era assim, eu jogava 10, saía 3, jogava 10, saía 3, jogava 10, saía 3, e beleza, joguei, consegui jogar e tal. Morri, mas eu consegui. Eu nunca tive dor no joelho, eu nunca tive nada. Eu não consigo estender minha perna. E assim, agacho com 200 quilos. Beleza, sem problemas. Extensora zerada, leg press, 400 quilos. Não tem problema nenhum. Foi o futebol e eu não consigo estender o meu joelho. Nesse primeiro jogo que eu joguei 5 minutos, eu até estranhei. Falei, nossa, fiquei com dor em nada. Fiquei um pouquinho no tibial, assim. Eu falei, nossa, tá tranquilo. Aí é lógico, eu tinha jogado 5 minutos. É aquela questão do volume, né? Exato. Aquele volume pra mim não me causou muito estresse. Meu tibial anterior ele sentiu um pouquinho e tal. Esse outro, eu senti muito a perna e tudo, menos até do que eu achei que sentiria. Mas assim, parte poplítea e tal, eu não consigo estender o meu joelho. Mas o futebol, ele tem muita torção fisiológica, né? Ali o esporte, rotação, né? Muita rotação. O esporte propõe isso e você está acostumado a agachar. E você agacha certinho, com cuidado. Diferente, é outra biomecânica. Outra biomecânica, outras capacidades que você precisa ter, né? E eu tenho sofrido com isso agora. Mas assim, nem toda na parte muscular, assim, eu vejo, né, no jiu-jitsu, porque eu dou aula, toda sexta-feira eu sou professor de jiu-jitsu. É meio que um hobby. E aí eu percebo que chega marombeiro, chega crossfiteiro, chega cara que corre, que teoricamente ele tem um cardio em dia. E aí, quando coloca ele pra fazer o treino de jiu-jitsu, né, 2 minutos, o cara tá passando mal. Porque é um estímulo diferente e ele tá tentando fazer um cardio ali com muita força, né, com muita isometria. Então, é uma força diferente, é uma mecânica diferente e, assim, a gente percebe que tem isso também, né? Você tá acostumado a fazer um tipo de exercício, mudou um pouco o estímulo. Não, é completamente diferente. Até correr, você corre reto na esteira. Você vai correr uma rampa com um grade, já é diferente. Ou pode ser um grade negativo, tipo uma descida, que já vai ter outro estímulo. Muda totalmente. Eu apesar de todas as minhas 1000 críticas ao CrossFit, a gente tem que dar os méritos também, que na teoria, aqui no Brasil não tanto, mas lá fora, a ideia do CrossFit é ele ser tão multidisciplinar, digamos assim, de trabalhar todas as capacidades físicas. Então, a força isométrica, a força explosiva, no CrossFit Games
tem até a parte de natação. Uhum. Então, é assim, tudo. É ser o... até tanto que o CrossFit Games, ele chama, né? O documentário chama Fitness on Earth. É tipo, a pessoa mais fitness do planeta. É o cara mais condicionado do condicionado mundo. do mundo em todas, pra tudo. Porque no final de todas as atividades que eles têm que fazer ali pra somar pontos, eles vão bater em tudo. Uhum. E aí, ó, esse daqui, dentre eles, é o melhor. Ele pode não ter sido o melhor na natação. É quase que um Ironman, assim, né? Só que aí ele inclui também o treinamento resistido. Também o LPO. Então, é interessante porque trabalha todas as capacidades físicas. Mas isso não impede a gente fazer isso na musculação. Dentro do possível. A sua avó, de 99 anos, ela não precisa ser a que pula mais alto. Claro. Mas ela tem que conseguir, não necessariamente pular. Ou talvez, porque se tiver uma poça gigante de água na rua, ela precisa, né? Uma emergência. Uma emergência. Tropeçou e ela, para não cair, ela precisa dar um pequeno estímulo de salto para poder tentar se equilibrar. Exato. Uma Entrou um coisa simples. rato dentro de casa, ela quer subir em cima do sofá, não, sabe? É isso. Então ela tem que estar pronta para isso. Só que ela não precisa ficar fazendo ela pular numa caixa, como é no CrossFit, para que ela tenha capacidade de pular. Entendeu? Perfeito. Eu colocaria uma pessoa para pular uma caixa se fosse um jogador de basquete. Para ele ganhar cada vez mais impulsão, e aí, lógico, outros exercícios que aumentem essa capacidade, mas não para sua avó que só precisa aprender a pular. Ganhar a capacidade de pular, digamos assim. Entendeu? Uhum. E é legal a gente ter comentado sobre o diferente estímulo, como o Janzão aqui mencionou do jiu-jitsu, tem a galera que é do cross, às vezes vai fazer um treino de jiu e ele não aguenta. E agora vamos trazer então para a realidade. E também tem um pouco a ver com o que a gente falou sobre a questão do repouso, é aquele cara que às vezes ele levanta não sei quantos quilos ali na rosca direta, mas ele vai pegar a televisão ali, rasga o bíceps. E aí? Como é que a gente explica isso do ponto de vista da biomecânica? A gente pode explicar justamente aquilo, né? Do movimento. Porque assim, quando você vai pegar uma TV, ela rotaciona, você tem que, né? Então, assim, não necessariamente a gente está pronto para essa... Por mais que a gente... Porque a gente, né? A musculação seria trabalhar os músculos em todas as suas funções. Ponto. E aí, trabalhar em ângulos diferentes são para hipertrofias regionais e específicas. Agora, a base seria trabalhar em todas as funções. Quero estava falando de exemplo para sua vozinha e tudo mais. Mas agora, quando a gente pensa em situações cotidianas, não necessariamente elas serão realizadas dentro das suas funções, né? Você está segurando uma TV, ela rotacionou para cair, você se virou para pegar ela. E aí é numa dessa que você se machuca. A partir do momento que você tropeça num buraco, você vai fazer o que puder para ficar em pé. Exato. E isso vai fazer o seu joelho rotacionar, o seu quadril, blá, 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 e numa dessas você se machucou. Mas dentro da função caminhar, não é para você se machucar caminhando. Não é para você se machucar correndo. Não é para você se machucar saltando. Desde que você tenha a capacidade para isso. Sabia que tem mais lesão caminhando do que correndo? Porque normalmente você caminha numa calçada, você corre numa rua que teoricamente seria reta. E você não tá com as musculaturas totalmente ativas, você não tá 100% concentrado. Na corrida você concentra, ativa mais a musculatura, tá preparado justamente para isso. É lógico que a gente tá, né, filosofando aqui um pouco, mas existe uma estatística para isso, né? Então às vezes a pessoa fala, não quero correr, mas eu vou fazer uma caminhada. Aí tá caminhando de qualquer jeito, olhando pro céu e eu mexendo no celular, torce o pé. Então tem mais torções caminhando do que correndo. Impressionante. Né? E o negócio da caminhada, né? As pessoas falam assim, preciso melhorar, tô doente, meu coração, não sei o que, vou fazer uma caminhada. Legal, que é o caso do meu pai. Cardiopata, 50 anos e etc. E ele... Vou caminhar. Só que assim, foi e caminhou. Não houve nenhuma preparação prévia. E aí qual o problema? Nunca fez nada. De repente começou a caminhar. É a mesma coisa do cara do futebol. Lógico, numa intensidade mais baixa, mas para quem trabalha sentado, fica o dia inteiro sentado, né, não faz nenhum tipo de atividade física, uma caminhada pode ser um risco. Totalmente desnecessário. Então, assim... Talvez se ele sentasse num banquinho, segurasse um halterzinho e flexionasse o braço, ia ter muito menos risco que a caminhada. Movimento controlado. Mas para fechar, assim, eu acho interessante entrar nesse assunto, que é a importância da equipe multidisciplinar, né?
Então, toda pessoa que tiver condições, procura um médico, procura um fisioterapeuta, procura um treinador. Eu acho que hoje a educação física melhorou muito. Eu gostaria de, quando eu era mais novo, eu queria fazer educação física. Acabou que fiz outras faculdades, né? Agora terminando medicina. Mas eu vejo a evolução, eu sempre acompanhei, sempre gostei de treinar, né? Então eu vejo a evolução da educação física. Parabéns. Parabéns, Mike, porque eu vejo os seus cursos lá no Instagram. A galera aí que estiver te assistindo, tem vários cursos, eu acho que tem mais de 50. Se não tiver a disponibilidade financeira também de fazer a consultoria, tem várias planilhas de treino, né? Que são acessíveis e tem para vários objetivos também, para TAF, para quem pode só treinar 3 vezes na semana, para quem gosta de fazer PPL, para quem gosta de fazer um grupo muscular por semana, tem para todos os gostos. Não, é fantástico o seu trabalho, tá? Às vezes o pessoal, quem não conhece, assim, eu tô conhecendo o Mike agora, mas às vezes você vê o Instagram dele lá, fala, pô, o cara fala palavrão, o cara não sei o quê. Cara, aquilo ali é uma brincadeira, ele mesmo fala, é uma brincadeira para chamar atenção e vamos focar no que é importante. O importante é a pessoa se exercitar, fazer atividade física, sair do sofá, né, procurar saúde. E obrigado por você ter vindo de São Paulo até aqui em Florianópolis, né? Vai participar da nossa jornada hoje, as gravações vão sair daqui umas 2 semanas. Mas, assim, nossa jornada hoje a gente está muito ansioso. Exatamente. Então, assim, muito obrigado mesmo Obrigado a vocês por todo o seu esforço. Obrigado, Matheus, diretor-geral aí da Lamex, sempre ajudando a gente, o Arno também. Meu querido. É interessante que a Lamex hoje a gente é o 4º ano de trabalho. Então, assim, pra gente chegar onde chegou aqui, 4 anos de muita dedicação de toda essa equipe e de muitos outros que você vai conhecer mais tarde. Ô, Mike, alguma frase aí pra galera? A gente sempre deixa uma frasezinha aí, alguma frase pra galera aí, quiser pensar um pouquinho, motivacional, alguma coisa. Ou seja, também desmotivacional também. A desmotivacional também pra pessoa ficar com raiva que você falou e vir treinar. Ou na pegada antifofista aí, Agora vocês me pegaram, contigo. Me pegaram desprevenido. Bom, já que falando, né, da medicina, que é voltada à saúde, o esporte ele também tem que ser pensado em saúde e tudo. Eu acho que assim, para ficar a mensagem para todos, se não é o esporte por amor, que seja por vida, né? E então se você não faz porque você gosta de musculação ou de qualquer outro esporte, se encontre em alguma atividade física e faça, porque isso vai é o que vai separar, se você é uma pessoa jovem, de você conseguir tomar um banho sozinho ou não. E de ter longevidade para chegar nesse step. Perfeito. Ou faça por amor, ou faça pela vida, ou faça pela funcionalidade. Perfeito. Bom, isso aí. Obrigado, Arno. Obrigado, Mike. Obrigado, Matheus. E pratique mais saúde. É isso aí. Boa.